Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E no vídeo de hoje nós vamos falar dessa obra aqui, olha só. As Obras de William Perkins, lançado aí pela editora PES. William Perkins é conhecido como o pai do puritanismo. Foi um homem muito influente na sua época, apesar de ter tido um começo de carreira, vamos dizer assim, ou um começo de história um pouco conturbado e, enfim, de uma forma um pouco peculiar. Perkins vai nascer na Inglaterra no período elisabetano, né? Período então onde a reforma protestante está explodindo ali, está tendo uma grande influência, né? As obras de Lutero já estão muito disseminadas. Martin Bucer está tendo também uma certa influência ali naquela região. E ele então logo vai para a universidade. E a universidade era um local onde as ideias da reforma estavam pipocando, né? As universidades nessa época elas abraçaram mesmo esses ideais, abraçaram mesmo a visão reformada. E Perkins então ele vai estudar numa universidade influenciada pela reforma, o que logicamente vai influenciar o seu pensamento também, vai influenciar a sua maneira de ver o mundo, né? A estrutura da universidade era aquela estrutura que começava com trivium, quadrivium, né? Para depois passar então para o direito, medicina, teologia e tudo mais, e ele passa por esse processo. Só que eu falei no começo de uma história peculiar, né? Porque ele não é um estudante brilhante, ele é um estudante mediano. A família é uma família ali que está entre a nobreza e está no meio ali, né? Entre a nobreza e uma escala abaixo. Mas os pais têm condições, por exemplo, de conseguir arcar com alguma parte dos seus estudos. Ele não é um bolsista integral, por exemplo, que era algo concedido a pessoas realmente brilhantes e excepcionais. Mas ele consegue estudar. Só que ele demonstra desde o começo, o seu biógrafo vai dizer isso, uma vida meio devassa, sabe? Uma vida meio dissoluta. E ele tem um salto, né? Existe uma história que é marcada como esse salto que ele tem de mente, de perceber a sua situação. Porque diz que uma vez ele andando na rua, ele viu uma mãe repreendendo uma criança e a repreensão da mãe era exatamente para a criança ficar quieta, senão ela iria ficar igual o beberrão Perkins, né? Aquilo então chama a atenção dele e ele decide levar as coisas a sério, né? A gente pode dizer que esse é o ponto, após isso, né, que acontece a sua conversão, então, de verdade. E é interessante porque desse aluno, então, beberrão, desse aluno, então, que não levava as coisas muito a sério, a gente tem, então, um William Perkins que começa a se esforçar, começa a levar as coisas a sério e começa a pregar também, né? Começa a pregar aos domingos e logo é percebido, logo é visto essa sua habilidade como um pregador. Nesse livro aqui, essa breve história de Perkins, né, ela é contada aqui no comecinho, tem um prefácio biográfico aqui que vai dizer isso, né? Então o autor vai colocar aqui que ele começa então desde cedo, né, a ser reconhecido como um excelente pregador. As pessoas começam então a ter vontade de ouvi-lo, né? Ter vontade de aprender com ele, ter vontade de escutar as boas novas do Evangelho, os ensinamentos que ele tinha para trazer. Existia uma ênfase muito grande, por exemplo, na pregação de Perkins sobre a condenação, e isso, inclusive, impactava muitos dos que ouviam as pregações dele também. E é desse ponto, então, que se desenvolve o ministério desse homem. São mais de 50 obras escritas, que na verdade muitas delas são sermões, né, que foram compilados, estudos que ele fez, que foram compilados, foram escritos e foram lançados. O que a gente tem nessa obra aqui então, desse homem que eu trouxe aqui uma breve introdução, né, que a PES lançou. E gente, olha que capricho, olha que coisa fantástica, olha, capa dura, ó. Olha, muito caprichado, olha essas páginas, olha que coisa legal, tá vendo? Bem feito, né? A peça caprichou de verdade. É o volume 1, tá?
São ao todo aí que vai ser lançado no Brasil 9 volumes, os outros 2 já estão traduzidos, mas ainda sem data de lançamento, sem previsão de lançamento. E assim, gente, eu fico vendo que muita coisa é lançada a todo momento, né, de teólogos novos, e as pessoas, e quando eu digo novos, eu estou pensando em teólogos mais recentes, né, as pessoas, enfim, entram de cabeça, mas olha, eu arrisco dizer para vocês, em toda essa minha caminhada de estudos, de leitura, os verdadeiros tesouros, eles estão nesses teólogos antigos, principalmente nos puritanos. Não estou dizendo que os mais recentes não têm coisas boas escritas, mas nenhuma, é óbvio que tem, e a gente aprende muito com eles. Mas existe algo diferenciado nos escritos desses homens aqui, nos escritos desses puritanos. Existe, por exemplo, uma forma diferente de lidar com as coisas, que é também uma maneira didática diferente, que ajuda a gente a entender. Então, quando você pega uma obra dessa aqui, onde Perkins ele vai trabalhar, sei lá, por exemplo, a tentação do Senhor Jesus. Ele traz isso de uma forma, ele traz isso de uma profundidade, e uma passagem pequena, né? Uma passagem pequena, como é ali a tentação do Senhor Jesus, são poucos versículos, ele faz uma exposição disso daqui em mais de 200 páginas, com detalhes, com aplicações. Perkins ele tem um método próprio, né, que é utilizar a razão, ele não nega a razão, o aspecto da racionalidade do ser humano para compreender as coisas, para compreender o texto, mas ele passa então dessa condição de compreensão do texto, desse aspecto racional então do que está registrado, para uma aplicação espiritual, para uma aplicação para a vida prática, passando pela doutrina também que está contida ali, né? Então você tem essa estrutura dos ensinamentos dele, da maneira dele se expressar, que, gente, é rico demais, é muito rico e ensina muito pra gente. Nesse volume aqui então da PES nós temos 3 obras. A primeira obra que o Perkins traz aqui é um sumário ou harmonia dos livros do Antigo e Novo Testamento. Basicamente o que ele faz é uma organização e uma contagem cronológica dos tempos, relacionando o que você tem registrado no Antigo Testamento com o que você tem registrado no Novo Testamento, chegando então a uma data, por exemplo, da criação de todas as coisas, né? Ele vai trabalhar aqui, segundo a sua cronologia, que a criação do mundo aconteceu no ano 3.960 e poucos antes de Cristo. E é algo que assim, antigamente foi muito debatido, foi muito estudado, essa questão dessa cronologia. A gente tem lá o Ussher, né, que faz também uma contagem dessa, que vai chegar em 4.000 e pouco, mas isso só mostra o quanto que o Perkins ele é pioneiro nessa questão e o quanto que ele era alguém então muito preocupado com a leitura bíblica, com tirar da Bíblia ali realmente o que a Bíblia está dizendo. E o ponto que me chama a atenção, sem desprezar o conhecimento no geral. Então ele vai dialogar assim com filósofos, ele vai dialogar assim com várias outras áreas do conhecimento da sua época. Essa primeira obra então aqui, ela é destinada a discutir isso, a fazer então essa organização. E olha que legal como ela vem então feita, olha. Tá vendo? Você tem aí o ano, você tem o acontecimento e o ano aproximado, segundo o que ele faz. Depois, a segunda obra que tem nesse volume aqui é, como eu já falei, uma exposição teológica da tentação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai se debruçar sobre aquilo ali, vai se debruçar sobre cada um dos pontos, vai se debruçar, por exemplo, sobre a maneira com a qual o Senhor Jesus responde e rebate ali as investidas de Satanás, e vai mostrar como que isso fica para a gente enquanto igreja, enquanto povo de Deus, como ensinamento também, como método para que nós também possamos entrar nesse combate com o diabo e vencê-lo assim como Cristo venceu, utilizando então obviamente as mesmas armas que o Senhor Jesus utilizou, que no caso é a palavra de Deus. Depois a terceira e a mais extensa, que é a que vai pegar aí a maior parte do livro, é uma exposição piedosa e instruída do Sermão da Montanha. Coisa rica, rica, rica. Vai aqui da página 250 até a página
1850. Então são 600 páginas, pouco mais de 600 páginas para falar sobre o Sermão da Montanha. Numa linguagem clara, não menos erudita, mas numa linguagem clara, numa linguagem, enfim, acessível e com uma teologia profunda, com uma teologia preocupada mesmo em retirar do texto bíblico o que o texto bíblico tem a dizer. Perkins vai falecer aos 44 anos, né? Morre muito jovem, né? Morre muito novo. Mas, enfim, na sua época e pouco depois da sua época, segundo os historiadores, suas obras eram mais pesquisadas até mesmo do que as obras de Calvino, do que as obras de Beza e outros tão importantes aí da teologia. As pessoas sempre tinham as obras de Perkins junto com as suas bíblias, junto com outros textos, dado a grandiosidade dos escritos desse homem. Fascinante, pessoal, fascinante. Olha, eu recomendo bastante, compre. Você gosta desses escritos, se você gosta desse tipo de coisa, compre. Se você está procurando um livro, então, para, enfim, compreender melhor o Sermão da Montanha, compre. Se você está procurando alguma coisa para compreender melhor, de uma forma prática, a tentação do Senhor Jesus e o que a igreja tem para aprender com isso, compre. Você vai ser enriquecido. E comprando, a gente contribui, então, para que a editora veja, né, essa obra saindo e se apresse em lançar os outros volumes, né? O volume 1 são 9 ao todo, né? Então, ou seja, ainda tem muito mais coisa para vir, muito mais coisa para ser lançada, de um pensamento tão rico, tão bíblico quanto é o pensamento de William Perkins. Como sempre, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você adquirir, né? Então, você só clicar lá, você tem acesso direto lá ao site para poder comprar, tá bom? Para poder, enfim, ter em mãos aí essa obra caprichada, esse calhamaço aí da editora Peça, as obras de William Perkins. Vou ficando por aqui. Tchau. Até os próximos vídeos deste canal.